graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor Heitor Antônio da Silva, presidente do Instituto Aviva Brasil. E aqui estou para apresentar o terceiro programa de nossa série histórica, né? Hoje é o terceiro programa e nós queremos nos dirigir aos queridos irmãos e amigos, fazendo inicialmente uma solicitação. Que os irmãos não se esqueçam de orar por nós. Orem por todos os pregadores deste projeto. Ore também pelo pessoal da técnica, os que estamos aqui trabalhando para a produção e encaminhamento deste programa aos corações dos nossos queridos irmãos e amigos. Pois bem, esse é o programa Aviva Brasil, transmitido pela internet através do site avivabr.com.br. É o único programa evangélico desta natureza e de natureza indenominacional. Nós não pertencemos a nenhuma denominação evangélica objetivamente. Eu digo o programa, porque nós, pregadores, nós dirigentes, nós cooperadores, somos membros de igrejas evangélicas organizadas no Brasil, quais sejam Igreja Batista Brasileira, Igreja Batista da Convenção Nacional, Igreja Presbiteriana do Brasil, Casa de Oração, Igreja Congregacional, enfim, nós temos Igrejas Evangélicas Assembleia de Deus, são igrejas organizadas, históricas, que realizam a obra do Senhor neste país e no mundo de maneira ampla e determinada e firme e biblicamente fundamentada. Orem por nós, mas divulgue também. Divulguem junto aos pastores, queridos irmãos. Conversem com o seu pastor, da sua igreja, da sua congregação, com os presbíteros, com os diáconos, também com os dirigentes de cada congregação, seja a igreja ou um órgão menor. Fale com os parentes, com os amigos, enfim. Divulguem bastante para que nós possamos alcançar o máximo de vidas, para que elas sejam edificadas, para que experimentemos um grande e eficaz avivamento no nosso país. Será sempre assim. Cada semana, um pregador, um pastor, ou um missionário, ou um obreiro, de uma denominação diferente. Os irmãos podem dizer, puxa, mas aquele ali é assim, aquele é assado, esse fala daquela maneira, aquele fala de outra maneira. É exatamente assim. A igreja do Senhor Jesus Cristo nesta terra, ela é plural. Temos pregadores de todos os tipos. Temos obreiros hiper preparados, cultos, com doutorados e tudo mais, e temos homens e mulheres simples, todos eles pregando o Evangelho. Quando eu ouvi o Evangelho e me converti, quem pregava era um irmão que depois se tornou diácono, depois presbítero, morreu muito velhinho. O nome dele era José Neiva. Era semi-alfabetizado naquela ocasião. Mas quando ele pregou na sua casa, na sua própria casa, um culto semanal à noite, ele anunciou a Jesus Cristo e eu tinha apenas 7 anos e me converti. O Evangelho é assim mesmo, conduzido por pessoas simples ou por pessoas bem preparadas. Aqui nós somos bem democráticos, naturais, não tem ninguém melhor do que outro, não tem ninguém, digamos, mais espiritual do que outro, somos todos dependentes da graça e da misericórdia do Senhor Jesus Cristo. Hoje, preparando os nossos corações para recebermos a mensagem, vamos ouvir o quarteto Asaf, que é de Vitória. É um quarteto que é bem ao estilo do nosso programa. É constituído por 2 irmãos da Assembleia de Deus, um da Casa de Oração e um da Igreja Batista. É claro que o mais bonito, naturalmente, é o da Igreja Batista. Pena que ele está escondido atrás de uma barba muito feia. Ele parece até um terrorista, mas é um servo de Deus, abençoado, realizando a obra do Senhor. Esse quarteto se faz acompanhar, às vezes, de outros irmãos que pregam a palavra. Mas hoje ouviremos Asaf apresentando o hino Em Nome de Jesus.
Aquele homem grande, não havia explicação para um carpinteiro ter tanto louvor da multidão. Tem nos olhos um poder
Queridos irmãos, ouvimos o Quarteto Asaf apresentando esse belíssimo hino, eu que cantei em vários quartetos, em 3 quartetos, ao longo da minha história de pastor e de evangelista, não cheguei a cantar esse hino, mas tive vontade de ensaiá-lo, mas quando pensei o quarteto acabou, coisas das circunstâncias da vida. Hoje ouviremos a mensagem do Senhor através de um homem muito preparado, que é o pastor Dr. Germano Soares Silva. Ele é dirigente de uma igreja hoje, Assembleia de Deus, o Ministério Logos, com mais de 400 membros, um trabalho abençoado. Ele é o pastor presidente, ele é professor universitário, ele é também bacharel em psicanálise, é pós-graduado com mestrado e doutorado, um homem do povo, um homem do evangelho, Germano Soares Silva, trazendo a mensagem de Deus aos nossos corações. Oremos, pois, por ele também. Nós estaremos aqui falando sobre Jesus e missões. Eu quero ler para vocês, deixar bem claro o versículo, capítulo 4, versículo 35 do Evangelho de João, e a Bíblia diz assim: não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo, levantai os vossos olhos e vede as terras que já estão brancas para a ceifa. Jesus está falando aqui a respeito de missões, do tempo, não é? Como nós vamos trabalhar a respeito das almas. Então, primeiro, o tempo. O que é tempo? A gente fala muito de tempo na igreja, nas casas, nas pessoas, conversa com os amigos, marcamos isso e aquilo. Mas o que é tempo? Tempo é um recurso crítico não renovável. Tempo é um projeto exclusivo de Deus, propriedade exclusiva de Deus. Que eu queira, que eu não queira, o tempo vai passar. E ninguém controla o tempo, porque o tempo é exclusivo do Senhor Deus. O tempo é democrático. Deus deu a mim e a você 24 horas. Ninguém tem 1 minuto a mais e ninguém tem 1 minuto a menos. O que eu e você fazemos com este tempo é o que vai ser importante. É o que Deus vai cobrar de nós. Por isso Jesus disse, vós dizeis que há 4 meses para a ceifa. Então as pessoas estão pensando, 4 meses é um tempo, vai demorar, a coisa não é urgente, não é agora. Só que tempo é um propósito exclusivo de Deus. E nós não podemos esperar o tempo, achar que o tempo vai acontecer de acordo com a minha vontade. Não, o tempo é uma propriedade de Deus e vai acontecer quando Ele quiser, do jeito que Ele quiser e da forma que Ele quiser. O segundo ponto que Jesus fala para nós é, eu, porém, vos digo. Eu, porém, vos digo. Então, Jesus está profetizando para nós aqui, dizendo que ele disse, eis que eu vos digo. Ou seja, preste atenção nas palavras que Jesus está dizendo. Jesus está alertando. Jesus está dizendo, o que você está fazendo com a sua vida? O que você está fazendo com a sua casa? O que você está fazendo com o seu trabalho? O que você está fazendo com os seus projetos? Às vezes os projetos vão deixando de lado, eu preciso fazer isso, mas eu deixo para amanhã. Eu preciso ler a palavra para entendê-la, mas eu coloco muitas coisas antes dela. E o que eu estou fazendo? Então Jesus está dizendo, olha, presta atenção na tua vida, presta atenção no dia a dia, presta atenção nas coisas, porque a obra Deus vai realizar, você querendo ou você não querendo. E Jesus vai dizer mais uma coisa, quando ele diz assim, erguei os olhos e vede, responsabilidade pessoal. É para erguer os olhos, é para prestar atenção, é para saber que há um tempo, uma cobrança de Deus, há um trabalho que eu preciso realizar. Todos nós temos cargos, chamado, trabalho na igreja, muita gente gosta de estar aqui, gosta de estar no louvor, não ouvir as pregações, a palavra de Deus que vai, mas sem prestar atenção nisso. Então Jesus está nos despertando para a obra. O tempo de Deus já está em pleno atividade, já está passando. Jesus está dizendo, eu não estou vendo vocês, eu estou avisando o que vai acontecer. Então ele está nos despertando para você erguer os olhos e para você ver que Deus tem algo a realizar na sua vida. E para você saber que essa coisa vai acontecer. Então ele disse, erguei os olhos e vede as terras que já estão brancas. Vede os campos brancos. E é isso que eu quero parar um pouquinho nisso aqui, mostrando a você algumas coisas. Nós estamos falando para a igreja.
e a igreja está ouvindo a mensagem. As pessoas vêm à igreja, assistem os cultos, voltam para casa, e a igreja não pode ser a mesma coisa sempre. Então nós temos os jovens. O que esses jovens estão aprendendo para colocar em sua vida no dia a dia? Há um tempo em que os jovens eram ensinados, repreendidos, não podiam fazer o que quisessem. Hoje os jovens fazem o que querem e ninguém está falando nada para eles. E nós precisamos dizer para os jovens que a juventude vai passar e que o tempo de Deus está chegando. Uma outra coisa que eu quero lembrar para vocês hoje são as pessoas envolvidas com o pecado. Os campos estão brancos. Estão brancos para quê? Para a ceifa, para a colheita. Essa parte está dizendo que nas missões, na pregação, no ensino, Jesus vem. E Jesus vem buscar uma igreja sua, zelosa de boas obras. Não estamos vendo hoje entre os jovens, entre a sociedade, as tais ideologias, o ressurgimento do homossexualismo, num crescimento enorme. O Brasil de hoje já tem mais de 20 milhões. É o número maior do que todos os membros das Assembleias de Deus no Brasil, do Oiapoque ao Chuí. Esse é um número muito maior de pessoas que estão contrariando a palavra de Deus, porque a Bíblia diz, no princípio criou Deus macho e fêmea. Deus criou homem e mulher, mas o homossexualismo cresce assustadoramente. E é para que eu e você pensemos nesse tempo, possamos abrir os olhos e ver que Deus está voltando para buscar o seu povo. As missões é para nos alertar, é para eu e você perceber que pessoas estão se perdendo. Um outro ponto que eu quero lembrar com você, rapidamente, o surgimento assustador de igrejas. Igrejas de tudo que é nome, né? Igreja da graça, igreja sem graça, igreja da fé, igreja sem fé, igreja de todos os nomes, de todos os lugares. É um crescimento assustador de igrejas. E nós ficamos preocupados, mas essas igrejas estão trabalhando, às vezes, muito isoladamente, e a gente precisa dar as mãos, se unir, olhar o Evangelho de Cristo Jesus, como Jesus procurava falar, e não ficarmos sem querer dizer as coisas que precisam ser ditas. E a gente precisa ver que a cada dia nasce dezenas de igrejas, e essas igrejas tinham que ter um propósito maior, trazer as pessoas para encontrar Jesus Cristo. Esse é o trabalho missões. Outra coisa, está faltando pregar e falar em Deus, pensar em Deus. Pensamos sempre, cada pessoa pensa individualmente, cada um pensa no seu próprio projeto, no seu próprio trabalho, na sua própria vida, e outros estão morrendo, outros estão padecendo, outros estão famintos, porque não chega a eles a palavra. E é isso que Jesus disse, vocês têm que prestar atenção. Os campos estão brancos. A palavra de Deus precisa ser semeada, plantada, ensinada. O apóstolo Paulo disse, o que o homem semear, isso mesmo ele colherá. E nós estamos plantando coisas que não estão mais ligadas à palavra de Deus, ligadas ao chamamento evangelístico, ligadas a uma mudança de vida, a uma transformação que só pode ser feita pela palavra de Deus. Falta ler a palavra de Deus. Temos muitas Bíblias hoje, missões, traduções e mais traduções de todos os lugares do nosso país e do mundo. Mas quem está lendo estas palavras? Para que eu e você tenhamos uma ideia disso, nós tivemos aí, agora pela Globo News, os 10 livros mais vendidos no século XX. Eu não vou falar aqui dos 10, vou falar dos últimos 3. O terceiro lugar, O Senhor dos Anéis. O segundo lugar, O Livro Vermelho de Mao Tse-tung. E o primeiro lugar, a nossa querida e velha Bíblia. O grande livro do Senhor dos Anéis vendeu 420 milhões de exemplares no século XX. O livro de Mao Tse-tung vendeu exatamente 820 milhões de exemplares. Mas a nossa velha e querida Bíblia vendeu 3 bilhões e 900 milhões de exemplares. Eu gostaria que ela não fosse apenas vendida, mas que ela fosse lida, amada, respeitada, e ensinada e aprendida. O outro ponto que nós estávamos falando aqui com o povo de Deus, nesta palavra rápida que nós estamos falando, é a respeito das pessoas que estão envolvidas com o pecado. Hoje nós temos talvez um medo de falar do pecado, né? O pecado é algo que entristece e aborrece a Deus e ao Espírito Santo de Deus.
E as pessoas gostam de pecar. E a gente precisa falar sobre isso. O pecado que acontece no meio das igrejas e fora dela. Nós temos no nosso Rio de Janeiro um grande espaço para pecados em todas as festividades que acontecem. Mas esse ponto eu estou concluindo e quero falar um pouquinho agora sobre o ressurgimento do homossexualismo. Uma coisa que não é nova, é bem antiga, mas hoje é um pecado crescente, assustadoramente. O Brasil cresce bastante na questão da homoafetividade. As pessoas são uma com outras, homens com homens, mulheres com mulheres, e nós precisamos ver o que a Bíblia diz. Jesus ensinando, ele disse, no princípio não foi assim. Deus fez macho e fêmea. Evangelho de Marcos, no capítulo 10, versículo 6, você pode conferir estas palavras de Jesus. Então, a homoafetividade, como eles dizem hoje no Brasil, nós já temos mais de 20 milhões de pessoas. É um número maior do que todas as Assembleias de Deus no país, que não chegam a 18 milhões. Do Oiapoque ao Chuí. Estamos falando aí de toda a extensão do território brasileiro. Este é um crescimento. E em missões nós precisamos falar com as pessoas, nós não precisamos discriminá-las, nós temos que amá-las, nós temos que dizer a elas o quanto Jesus as ama também, mas precisamos dizer que o homossexualismo é pecado e precisa ser tratado como pecado, não como forma de amor, como eles tratam da forma que eles dizem. Não é assim que a Bíblia diz, é um pecado, precisa ser corrigido, e isso é um crescimento muito grande. E nos mostra aí a volta de Jesus e as missões, o campo que nós temos para evangelizar. É preciso dizer verdade. Esse ponto é uma coisa interessante na volta de Jesus e no trabalho de missões que ele está falando aqui, que é a hora da igreja despertar, da igreja crescer e abordar as pessoas e dizer a elas a verdade. Uma outra situação que a gente precisa ver, e aí eu vou falar agora também do crescimento de missões para nós, dentro do nosso próprio quadro de igreja. Nós temos muitas igrejas. A igreja para todos os gostos. Igreja, eu costumo brincar com isso, daí a igreja da graça, a igreja sem graça, igreja do monte, igreja sem monte, igreja que trabalha de todas as formas, e essas igrejas fazem um trabalho muito individualista. Cada um cuida do seu espaço, do seu pedaço, como se fosse o seu único lugar. E a gente precisa trabalhar para a igreja de um modo geral. Considerar que cada irmão é irmão e essas pessoas se unirem para fazer o evangelho de Jesus Cristo. Está faltando isso hoje no nosso meio, a gente tratar e pensar que a igreja é um lugar de saúde, a igreja é um lugar de paz, a igreja é um lugar de harmonia. Para isso precisamos nos unir e evangelizar e fazer missões e buscar as pessoas que estão espalhadas por aí, como chamam aí na política, moradores de rua, mas não tem morador de rua. Se o cara está na rua, ele não mora em lugar nenhum. Então ele precisa ser cuidado, ele precisa ser tratado. Missões é isso. Jesus disse, olha, está chegando a hora, levante os olhos e veja. Veja que há muita coisa a ser feita. Os campos estão brancos. Então, dentro dos campos brancos, nós estamos falando aqui dessas problemáticas que existem em cada igreja, em cada cidade, em cada bairro desse país. Mas também não podemos esquecer que está faltando pregar a palavra de Deus, pensar em Deus. O homem é um ser, mas ele não é único, e ele também não é especialíssimo, é um homem especial, um homem que só existe ele, não. E tem muitas coisas a ser feitas, tem muitas pessoas, e nós precisamos tratar dessas pessoas e levar elas a pensar que elas não são autossuficientes. Existe um Deus que as fez, um Deus que as criou, um Deus que trouxe até aqui, e nós temos que pensar nele como nosso Criador, como nosso Senhor. É isso que Jesus está alertando. Vocês estão achando que faltam 4 meses, vocês estão achando que ainda tem muito tempo. Não, o tempo está acabando, e eu preciso pensar em Deus. Você precisa pensar em Deus. A igreja precisa pensar em Deus. É isso que a gente quer repassar para vocês no dia de hoje. Nesta noite é memorável para Deus tocar nos vossos corações. Quero falar um pouco também sobre falta de ler a palavra. Isso é Campos Brancos. Os Campos Brancos estão aí, cheios de pessoas, cheios de lugares, e falta falar a palavra de Deus. Muitas Bíblias são produzidas e vendidas, mas eu gostaria que elas fossem lidas como elas são produzidas. Que ela não fosse apenas um livro que as pessoas levam para a igreja e trazem de volta para casa.
mas que ela fosse um livro que fosse lido, meditado e, mais do que isso, vivido. Porque a Bíblia só vai fazer sentido na vida da pessoa que vive o que ela diz. Então o campo está branco, precisa evangelizar, precisa ensinar, precisa buscar essas pessoas, tratá-las com amor. Nós falamos que amamos as pessoas, amamos o pecador, mas não podemos amar a prática do pecado. O pecado precisa ser extirpado, precisa ser retirado, precisa ser abolido, para que o Espírito, para que a presença de um Deus vivo possa entrar em suas vidas. Todos nós erramos, e quando erramos, precisamos procurar exatamente a palavra de Deus. Precisamos procurar a Deus. Erguer os olhos e ver. Os campos estão brancos para a ceifa. É isso que Jesus quer nos alertar. Então, é dentro disso que eu gostaria de convidar você, que está me ouvindo, para fazer um esforço bastante grande, um esforço humano. E se preciso for, um esforço sobre-humano, para que você olhe para você mesmo, para que você olhe para esse texto da palavra de Deus. Jesus diz, não dizeis vós que ainda há 4 meses? Não estamos preocupados quando vamos parar. Eu vou viver muito, vai demorar muito, não estou preocupado com isso agora, deixa eu ficar mais velho, até que venha a ceifa. E ele disse, olha, a ceifa está chegando, eu vou dizer para vocês, os campos estão brancos, prontos para ser ceifados. Então, cresça, levante sua cabeça, olhe para a palavra de Deus. Falta viver o que está escrito. Falta viver os conselhos que a Bíblia diz. E isso nós precisamos fazer, eu e você. Todos quantos estão nos ouvindo, aonde você puder, abra sua Bíblia, leia esse texto e olhe para a sua vida. O que você está fazendo para melhorar os trabalhos aí onde você mora, as almas que você precisa ganhar. Passa ano, entra ano, acaba ano, vem novo ano, e a pergunta é, quantas pessoas você ganhou para Jesus? Quantas pessoas você trouxe para a igreja esse ano? Estamos preocupados com festas, com pregadores, com grandes retiros, com isso, com aquilo. Mas e transformação de vida? E o camarada que está nas drogas, e o camarada que está na prostituição, e o camarada que está em qualquer outra coisa errada, trazê-lo para Jesus. E isso é missões, fazer ele mudar de vida. Isso é olhar o campo branco e trazer esta pessoa para encontrar o Cristo de verdade. É isso que eu queria dizer para você neste dia e nesta hora. E que Deus abençoe você e que você possa encontrar esse Jesus extraordinário que te ama e que deu a vida por você e que Ele quer te salvar. E é isso que a palavra está dizendo. Olha os campos brancos e pregue e ensine e fale que Jesus muda, transforma, liberta e cura. Eu te peço e te convido a encontrar esse Jesus para dar um grande abraço nele. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Meu muito obrigado em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos e amigos, voltando a insistir que os irmãos divulguem bastante o nosso projeto, o nosso programa, através de todas as mídias sociais que os irmãos possam controlar, tenham como acessar. Falem pessoalmente com os membros da sua igreja, com os pastores, expliquem que se trata de um programa internacional no qual nós buscamos de Deus um avivamento para todas as igrejas evangélicas. O nosso trabalho não visa beneficiar essa ou aquela igreja, mas sim a todas. Não vamos pregar aqui denominacionalismo. Nosso objetivo não é dizer essa ou aquela igreja é melhor do que a outra, porque as igrejas não são melhores umas do que as outras. Todas elas foram criadas pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo através do Santo e Divino Espírito, que não criaria uma igreja boa ou uma e outra igreja ruim, uma melhor e outra pior. Não, ele cria todas boas. Muito bem, o pregador de hoje, como os irmãos ouviram, o pastor Germano Soares Silva, é o diretor-presidente do Instituto Bíblico das Assembleias de Deus. É uma instituição credenciada pela Convenção Geral das Assembleias de Deus para preparar obreiros para o ministério. Nós entendemos e sabemos tratar-se da instituição teológica das Assembleias de Deus que mais prepara profetas, pregadores, anunciadores da verdade neste país. É uma magnífica instituição.
Eles possuem um curso de bacharel em teologia credenciado e reconhecido pelo MEC. Não se trata de um curso livre, é um curso, portanto, de nível superior, que permite que aquele irmão, aquela irmã que o fizer, possa continuar os seus estudos fazendo pós-graduação, mestrado, doutorado, avançar na vida acadêmica. Eles possuem também o curso básico em teologia, tanto na modalidade presencial quanto na modalidade EAD. Eu conheço a instituição, conheço o pastor Germando e sei da qualidade dos seus ensinos, do seu preparo. O telefone do IBADERJ é 0 operadora 21 2762 2570. Repito, 0 operadora 21 2762 2570. Ligue para lá, se informe e que, se o irmão ou a irmã quiser se preparar para o ministério, é uma boa oportunidade. Portanto, que Deus a todos abençoe e que na próxima sexta-feira estaremos aqui com mais um programa, com mais uma música, com mais uma mensagem de Deus para os corações do povo evangélico do Brasil. Que Deus a todos abençoe. Amém.